Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Alegrito. Para a gente iniciar, preciso do teu joinha, preciso do teu compartilhamento, preciso que esse conteúdo chegue a vários corações que estão nessa busca de se auto-entender, se autoconhecer. Eu me chamo Ana Rita Caldeira, sou professora de Yoga no Sattva Yoga Studio. Espero até vocês para uma visita. Nossa conversa de hoje vai ser a respeito sobre o que é Yoga. Hoje estão difundindo nas mídias sociais e a gente vai tentar explicar realmente qual é a natureza, qual é a essência, qual é o conceito de Yoga, né? Muitas vezes a gente acredita que Yoga é uma postura, é um asana, enfim, é ficar de cabeça para baixo. Isso tudo compõe, vamos dizer, é uma cócega diante de tudo, de toda a importância e significado que o Yoga pode trazer na tua vida, né? Uma mudança na tua libertação. Então, me baseando no livro Luz sobre o Yoga, do Sr. Iyengar, né, que é o nosso precursor, embaixador do Yoga aqui no Ocidente, e iniciei-se falando sobre o que é Yoga, né? Qual é o significado da palavra Yoga? Yoga significa atar, reunir, juntar e concentrar toda a atenção em algo. Além desses significados, a gente também tem uma outra que é união e comunhão. Seria a nossa verdadeira união da nossa vontade com a vontade de Deus. Significa um equilíbrio da alma, que nos permite olhar para a vida em todos os seus aspectos de maneira equânime. Então, essa união, na verdade, ela não é voltada apenas para fora, união mente-corpo, é união da nossa essência com algo mais supremo, com algo mais absoluto, tá? Então, se a gente for parar para analisar, ela vai muito além do que um asana. Yoga é um dos 6 sistemas ortodoxos, né, da filosofia indiana, que ele foi compilado e organizado e sistematizado por Patanjali em sua obra clássica, os Yoga Sutras, composta por 185 aforismos. Segundo o pensamento indiano, tudo é permeado pelo Espírito Universal Supremo, do qual o espírito humano individual faz parte. O sistema é denominado Yoga porque ensina os meios pelos quais o espírito humano individual pode unir-se ou estar em comunhão com o Espírito Universal e assim assegurar a nossa libertação. Libertação de quê? Libertação das nossas dores e sofrimentos. Então, Yoga seria essa união. Como é que eu vou me comunhar, eu ser individual com esse Espírito Universal Supremo, e para que essa união acontecer? É para que, no caso, eu possa aprender a me libertar de toda a ilusão criada pela mente que mente. No 6º capítulo do Bhagavad Gita, uma das obras mais importantes da filosofia do Yoga, Krishna explica a Arjuna o significado de Yoga como a libertação do contato com a dor e sofrimento. Quando a mente, o intelecto e o ego estão sob controle, liberados da insaciabilidade dos desejos, de forma que repousam no espírito interior, o homem se torna um ser em comunhão com Deus. Então, trocando em miúdos, o que isso quer dizer? A nossa mente, né, acho que todo mundo já percebeu no seu dia a dia, o quanto a nossa mente ela fica pulando de galho em galho, buscando sempre novidade, novidade, novidade. E isso nos torna o quê? Presos numa ilusão que a gente nunca está saciado. Então, o tempo todo a gente está buscando mais e mais e mais. Quando a gente aprende a ter um controle sobre esses pensamentos, né? Controle sobre a mente, não é eu vou descobrir o que um está pensando, o outro está pensando, não é isso. Mas quando eu tenho um controle sobre os meus pensamentos, que tipos de pensamentos, isso começa a me promover o quê? Uma libertação. E automaticamente, quando eu me liberto desse algo externo, eu começo a ter uma comunhão maior comigo, com a minha essência, com a minha
natureza. A chama de uma lamparina, ela não oscila onde não há vento. Assim acontece com o yogi. Yogi é a pessoa chamada de quem pratica, né? De quem busca, quem se afiniza com a filosofia yoga, que controla sua mente, intelecto e ego e se absorve em seu próprio espírito. Quando a agitação da mente, do intelecto e do ego se aquieta por meio da prática do yoga, o yogi, pela graça do espírito que reside em seu interior, encontra plenitude. Ele então conhece a alegria eterna que está além do limite dos sentidos e que a razão não pode conceber. Ele habita nessa realidade e dela não se afasta. Ele encontrou o tesouro dos tesouros. Nada existe de mais elevado e quem o alcança não será abalado nem pelo maior dos sofrimentos. Este é o significado real do yoga, uma libertação do contato com a dor e o sofrimento. Acredito que a natureza humana toda, né, todos nós aqui viemos por uma razão e que todos nós passamos por desafios e que sempre estão atrelados ao quê? À dor e ao sofrimento. Então essa é uma pergunta que acredito que a maioria das pessoas fazem assim: por que tanta dor e por que tanto sofrimento? Qual é a razão? Qual é o motivo? De que forma eu posso me libertar desse sentimento, né? desses sofrimentos e dessas dores? Ela se inicia a partir do momento que eu tenho um pouco mais de controle sobre a minha mente, sobre essa busca incessante do fora, e aprender a apaziguar para que eu possa despertar e encontrar essa plenitude, onde a razão ela não tem palavras para explicar essa plenitude, é algo muito mais subjetivo. Assim como um diamante bem lapidado tem muitas facetas e cada uma reflete uma tonalidade diferente, a palavra yoga também encerra diversas facetas, cada um refletindo uma matriz de significado e revelando aspectos distintos de toda a gama de esforços humanos para alcançar a paz e a felicidade interior. Quem, não está buscando essa paz e essa felicidade interior? Muitas vezes por caminhos tortos, mas todo mundo com o mesmo intuito, com a mesma vontade. E assim, vejo o yoga como um roteiro desse encontro de paz e felicidade interior. Continuando falando sobre o Bhagavad Gita, ele também traz outras explicações para o termo yoga e enfatiza o Karma Yoga. Essa palavra karma, se a gente for usar aqui no nosso dia a dia, a gente pensa sempre algo como pesado. O karma, vou carregar aquele peso. Não, karma em yoga, a palavra karma, ela significa yoga por meio da ação, ou seja, de que forma eu ajo na minha vida. Então, se eu quero sair da dor e do sofrimento, qual é a ação que eu tenho que executar? O que eu tenho que fazer? E não voltar como algo pesado, que me paralisa, que me engessa. Então, continuando, na Bhagavad Gita, ele diz que apenas o trabalho é o teu privilégio, nunca seus frutos. Jamais deixes os frutos da ação serem sua motivação e nunca pares de trabalhar. Trabalha em nome do Senhor, deixando de lado os desejos egoístas. Não te deixes afetar pelo sucesso ou pelo fracasso. Esta equanimidade é chamada de yoga. Nossa, olha aí, diante de tudo que se vende sobre yoga, muitas vezes a gente ainda está com uma fatia de toda essa pizza quando a gente pensa que é só entrar num asana, permanecer num asana, fazer uma postura, enfim. O que traz essa mensagem do Bhagavad Gita? Ele fala que é a ação constante, o tempo todo, e que o resultado não seja a tua motivação. Apenas faz aquilo que você precisa fazer, aquilo que é necessário fazer, independente dessa mente que julga. Isso é bom, não, isso não é bom, eu gosto disso, eu não gosto disso.
Não, faz, torna-se neutro, torna-se equânime diante de todas as situações, diante de todo o teu aprendizado. Esteja aberto. Quantas vezes a gente tem uma experiência não muito agradável e o que a nossa mente faz? Evita, né? Rejeita constantemente repetir essa ação. Então a gente já fica, vamos dizer assim, já criando uma barreira para que a gente não passe por aquela dor e sofrimento novamente. Mas quando eu deixo todos esses detalhes e apenas faço com meu coração aberto, a gente vai percebendo a mudança que vai acontecendo, tá? Esses frutos, eles só vão poder surgir a partir do momento que eu persevero, que eu continuo no trabalho, tá? Então, por isso que ele fala aqui no Bhagavad Gita sobre a importância da ação. E que yoga, né, a gente falou logo no início, seria essa união, essa comunhão com a nossa essência, com o melhor que há de nós. Aqui não deixa de dizer essa comunhão, mas ele me diz a maneira de chegar nessa comunhão. E é a partir do quê? Trabalha, faz, sem esperar resultado, porque o resultado vem. Sem achar que eu sou dona daquilo, não, ele vem. Uma das maiores causas do nosso sofrimento, de fato, é o nosso egoísmo. São os pronomes eu e meu. Enquanto a gente usar no nosso dia a dia essas falas, a gente vai percebendo o quanto a gente se distancia de um todo, o quanto a gente se distancia de nós mesmos, porque o mundo que a gente enxerga acaba muito pequeno diante de tudo aquilo que compõe. O Kathopanishad, ele descreve yoga da seguinte maneira: quando os sentidos se aquietam, quando a mente está em repouso, quando o intelecto não oscila, então dizem os sábios, o estágio mais elevado é alcançado. Este imperturbável controle dos sentidos e da mente foi definido como yoga. Aquele que o atinge torna-se livre de ilusão. Uau! Né? Como é que eu vou conseguir aquietar minha mente diante de tantas informações, diante de tanta coisa que acontece ao meu redor? É muito interessante que quando a gente olha sobre esse aquietar, se torna longe, se torna distante, tipo, nossa, não vou conseguir. Não, o que ele quer mostrar é que com a prática e com a perseverança de se observar e a disciplina, né? Porque tudo é alcançado a partir da disciplina. Quando a gente tem disciplina sobre alguma coisa, a gente começa a se impregnar. É que nem o hábito, seja ele qual for. Ele se tornou hábito devido a várias repetições. E aqui não é diferente. Mas e aí? A pergunta que não quer calar. Como é que eu consigo aquietar os meus sentidos? Né? De que forma eu conseguiria fazer com que o meu intelecto não oscilasse, né? Então a gente usa, no caso aqui, o corpo, né? Que ele é a minha ferramenta dessa observação para que eu possa diminuir essa oscilação gerada pela minha mente. No segundo aforismo do primeiro capítulo do Yoga Sutras de Patanjali, ele também descreve yoga como Chitta Vritti Nirodha, que pode ser traduzido como restrição das modificações da mente. A palavra Chitta denota a mente, em seu sentido total ou coletivo, composta por 3 categorias, que seria a mente, inteligência ou razão e o ego. Então, o que é a mente? A mente é porque às vezes a gente usa, né? A mente é a mesma coisa que inteligência, que é a mesma coisa que ego. Ele dá uma divisão, né? Ele divide em 3 categorias, mas de uma certa forma ela é uma junção. Mas quando a gente destrincha, fica mais fácil de eu compreender o que eu falo, né? Do que se trata. Mente é a mente individual, que tem o poder e a faculdade de atenção, seleção e rejeição. A faculdade oscilante e indecisa da mente, tá? Então, cada um tem a sua mente, cada um tem a sua faculdade de onde é que eu levo a minha atenção, onde é que eu aceito, que eu acredito, enfim, isso tudo vem através do quê? Das minhas experiências.
Logo depois eu tenho a minha inteligência ou razão, que é a minha capacidade de decidir. Então, determina a distinção entre as coisas, né? Eu consigo discernir. E o ego é o estado que afirma que eu sei, tá? Sei disso, eu sei daquilo, enfim. Então, ele subdivide, né, nos Yoga Sutras de Patanjali, a mente em 3 aspectos, né? A questão estrutural mesmo, que seria a mente, que seria onde é que eu levo a minha atenção, seria a inteligência, a minha capacidade de decidir, e o ego. A palavra vritti significa virar, revolver, rolar. Assim, indica um curso de ação, comportamento, modo de ser, condição ou estado mental. Yoga é o método pela qual a agitação da mente é acalmada e a energia é dirigida para canais construtivos. Como um rio caudaloso, que propriamente contido por represas e canais, cria um vasto reservatório de água, previne a fome e provê energia abundante para a indústria. Assim, também a mente, quando controlada, fornece um reservatório de paz e gera energia abundante para a elevação humana. Continuando, né, no livro Bhagavad Gita, também outro texto, outra conversa, né, outro diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna pergunta a Krishna, né, você me fala sobre yoga como comunhão com o Espírito Universal, que é sempre algo único, uno, mas como essa comunhão pode ser permanente se a mente é tão inquieta e inconsistente? A mente é impetuosa e obstinada, forte e voluntariosa, tão difícil de domar como o vento. Krishna replica: sem dúvida, a mente é inquieta e difícil de controlar, mas pode ser treinada pela prática constante e pelo desprendimento dos desejos. Um homem que não possa controlar sua mente vai encontrar dificuldades para alcançar esta divina comunhão, mas o homem que tem autocontrole pode atingi-la se ele se empenhar tenazmente e dirigir sua energia pelos meios apropriados. Bom, podemos perceber, né, pela resposta de Krishna, que ele afirma que a mente de fato ela é inquieta e de difícil controle, mas ele diz que a partir do momento que eu tenho uma disciplina, que eu tenho uma prática constante dessa autoobservação, aí sim, eu começo a diminuir essas dificuldades do controle. Eu começo a ter um autocontrole. E a partir desse momento, eu começo a dirigir a minha energia para onde de fato ela deve ir, né? Então, yoga, se a gente parar para ver diante de todos esses diálogos, diante de todos esses conceitos, ele põe que é algo que é muito além do físico. Ele vai para dentro, é uma busca de se auto-encontrar, né? A gente sempre acha que fora a gente vai encontrar várias coisas, a nossa felicidade, a nossa alegria, e quando a gente faz o caminho inverso, ele deixa de ter tantos desejos e passa a construir algo mais sutil, algo mais em paz. Agradeço a todos pela participação, espero ter contribuído de forma significativa, colocado aí no coração, às vezes, um monte de dúvidas e questionamentos, porque é isso que nos motiva, né? A gente buscar, a entender, a compreender e não apenas aceitar aquilo que é imposto. Acho que autoconhecimento é isso, é se olhar, se entender, se aceitar e buscar sempre, né, essa melhoria pessoal, onde nos traz leveza e alegria. Mais uma vez, obrigada e não esqueçam, hein, seu joinha.